Queridos irmãos, queridas irmãs, é com imensa alegria que voltamos ao nosso Momento Redenção, esse espaço no YouTube que nos permite trazer reflexões importantes para iluminar o nosso dia a dia, para nos ajudar a aplicar os princípios da doutrina à nossa vivência, porque muitas coisas nos passam despercebidas. E para isso é preciso, para que isso não aconteça, é preciso que estejamos atentos. E colocamos como tema a doutrina espírita e a realidade atual. Bom, para começar, nós vamos buscar em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, edição da Federação Espírita Brasileira, tradução de Evandro Noleto Bezerra, no capítulo Método, item 3, aliás, capítulo 3, Método, item 18, nós vamos buscar um conceito importantíssimo. Em determinado instante do texto, diz Kardec, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivéssemos brincando. Muito interessante isso, porque o aprendizado da doutrina diz respeito à utilização dos seus princípios no dia a dia, para que nós tenhamos a comprovação de que se esses princípios são válidos ou não. Esse negócio de ter os princípios espíritas decorados na cabeça e não se propor até a ventilar as próprias ideias da gente para que a gente possa melhor entender e aplicar esses princípios. Tudo isso é muito importante. Então, ele diz, também continua. Já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam a humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo principalmente pelas suas consequências. Quer dizer, então, Kardec dizendo que o Espiritismo diz respeito a todos os assuntos que interessam à humanidade. Então, não existe tema que não possa ser discutido na casa espírita, tema que não possa ou não deva ser exposto nas palestras, exceto, a meu ver, temas de política partidária. Porque senão desarmona, viria a desarmonização do ambiente da casa espírita. E para a realização de trabalhos mediúnicos, para a realização da prática do espiritismo, nós precisamos de um ambiente homogêneo, como diz Kardec, no capítulo 29 desse mesmo livro, Livro dos Médiuns. Há necessidade de haver homogeneidade. O que é homogeneidade? É quando todos visam o mesmo objetivo. Então, se nós formos discutir ou trazer comentários sobre política partidária na casa espírita, considerando que o tema suscita paixões
porque ainda muito mal compreendido, né? E dada a nossa pequena evolução, dada ainda a nossa ignorância, infelizmente, que chegará tempo que nós saberemos respeitar a opinião do outro, o entendimento do outro. Então, quando Kardec diz aqui, que o Espiritismo diz respeito a todos os assuntos que interessam a humanidade, nós podemos observar que na nossa sociedade, aqui no Brasil, diariamente nós estamos vendo acontecer feminicídios. E vejam bem, fala-se isso no movimento espírita. Diariamente, a imprensa, as redes sociais estão mostrando namorado assassinando namorada, marido assassinando ex-mulher que o deixou. Mulher não é posse do homem. Então é preciso combater o feminicídio com esclarecimento. Vejamos bem, houve épocas, e eu conheci muito de perto essa época, em que uma mulher, quando o marido a maltratava, ele ia para a casa espírita, chegava lá, não, vai, ajuda ele, você reencarnou para ajudá-lo. Até que ponto, meus irmãos? A mulher merece ser espancada? Você acha isso justo? Alguém reencarnou para bater em alguém? E alguém reencarnou para apanhar de alguém? Não, não é esse o objetivo da reencarnação. O objetivo da reencarnação é o nosso progresso intelectual e moral. Mas antigamente tinha. Hoje em dia, acabou aquela questão. Briga de marido e mulher, ninguém enfia a colher, porque se avolumam os casos de feminicídios. E é preciso que nós, espíritas, estejamos atentos para não darmos orientações equivocadas, porque também, hoje em dia, quando denunciado um caso, o marido que queira se reabilitar, o poder público oferece condições para tanto. Ninguém está denunciando fortuitamente, mas existe um processo. Agora, vocês acham justo, então, que as mulheres devam aturar os maridos violentos? Devam apanhar? Que isso? Não tem sentido. E outra coisa, meus irmãos, homofobia. Como é que você entende um espírita homofóbico? Não pode. Não pode haver espírito homofóbico, mas existe, infelizmente. Por quê? O machismo. Você vê, a coisa assume situações dificílimas, como, por exemplo, houve um caso que o pai saiu com o filho abraçado, os dois levaram uma surra, chegaram a cortar a orelha do pai, pensando que era um casal homoafetivo. Que absurdo. E mesmo se fosse, que direito alguém tem de exigir do outro comportamento, considerando a questão da sexualidade? Muita gente
começa a viver melhor, a perceber melhor, a gente vê que a homofobia sai de dentro de casa. O racismo também sai de dentro de casa. Ninguém necessariamente nasce homofóbico, ninguém nasce racista. Pode ser que a reencarnação faça renascer aqui alguém que já foi racista e ainda traga, mas a educação no lar, o exemplo no lar. Mas quando no próprio lar a criança escuta expressões jocosas com relação ao negro, jocosas com relação aos homossexuais, às lésbicas, quando escuta, ele repete esse discurso na rua. Quando a gente começa a mudar o vocabulário, as coisas também tendem a mudar. Claro, existe um racismo estrutural que é uma coisa difícil de ser erradicada, mas trabalhando nós vamos conseguir, nos exercitando. Quantas expressões equivocadas nós usamos? E, vez por outra, está o noticiário aí apresentando balconistas pretas sendo agredidas por serem negras, por serem pretas. Que isso, gente? É a cor da pele que define. Que isso? É a sexualidade que define o caráter da pessoa? De jeito nenhum. Na minha vida profissional, conheci muitos homossexuais que tinham um caráter extraordinário. Isso é que importa. E não vejo por que casas espíritas cercearem o trabalho de homossexuais. Por quê? A título de quê? É o caráter que importa. Certa feita, houve um painel no Redenção com o Milton Menezes, Sexualidade e Espiritismo. Então, nós imaginando, né, que o Redenção já estava em condições da gente discutir essas coisas assim, de forma. Não é que eu fui perguntado por uma companheira da casa, aliás, fui perguntado, não. Eu fui praticamente advertido por ela de que esse tema não é tema para a casa espírita. E aqui Kardec dizendo que o espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. E aí, depois, no, durante o painel, chegou o momento das pessoas fazerem perguntas. Aí, um companheiro perguntou: vocês permitem que homossexuais trabalhem aqui na casa? Eu, eu, eu que respondi, porque eu era o participante da casa que estava no painel. Eu disse: olha, aqui ninguém fica na porta perguntando o que as pessoas, definindo as sexualidades ou arguindo as pessoas quanto à sexualidade. O que nos importa aqui é o caráter, isso sim. Mas então, meus irmãos, continuando, nós vamos num assunto importantíssimo, é obsessão. Está também nesse livro dos médiuns de Allan Kardec, e eu acrescento o seguinte: para mim, no meu entendimento, as obras de Kardec, a partir de determinado instante, eu entendi, e graças a Deus,
Eu estou com 81 anos, mas ainda disposto a mudar naquilo que eu possa estar equivocado. Eu entendi que as obras de Kardec não são obras básicas, são obras fundamentais. Porque sem elas não existe espiritismo, não existiria espiritismo. Eu sempre, aliás, algumas vezes eu já disse, que se acabassem todas as obras mediúnicas e só restassem as obras de Allan Kardec, nós não teríamos perdido nada, porque o fundamento está todo aqui. O fundamento está em todas as obras de Allan Kardec, e não só nas 5 obras: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Também o que é o Espiritismo, Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862, o Espiritismo na sua expressão mais simples e outras mais. Instruções práticas, todas de Allan Kardec. Essas obras não são básicas, elas são fundamentais. Bom, então nós vamos no capítulo 23, Obsessão. No item 237, diz Kardec: entre as dificuldades que a prática do Espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. O domínio. Nós, durante um dia, nós podemos ser influenciados para o bem e para o mal. A escolha de acolher a influência é nossa. Agora, na medida em que acolhemos uma influência má e diariamente o fizermos, daqui a pouco isso se torna um domínio sobre nós. Então, Kardec diz: devemos colocar, a propósito das dificuldades da prática do Espiritismo, em primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Espírito benfeitor, bom espírito, sugere, aconselha. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Os maus, ao contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar-se. A quem podem aprisionar. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Será que nós não assistimos isso há alguns dias aí? Porque o que nós estamos querendo trazer é realidade. Porque, a meu ver, nós estivemos sob um processo sério de influência espiritual complexa. E ele diz aqui, né? Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. E nós assistimos companheiros nossos, espíritas, né? E eu posso falar mais sobre o meio espírita, que é onde eu milito, eu convivo mais intensamente, né? Defendendo teses absurdas, infantis mesmo. Acreditar que quem toma vacina vira jacaré. Meus irmãos, eu estou falando isso porque eu ouvi de companheiros, inclusive ouvi de companheiras, que a vacina trazia um chip. Isso, a vida inteira nós tomamos vacinas. A polio foi erradicada do Brasil e agora, infelizmente, as autoridades não ajudaram.
Muito ao contrário, incentivavam esse comportamento esdrúxulo, infantil. Veja Kardec dizendo: se chegam a dominar alguém, os espíritos inferiores, identificam-se com o espírito deste, estou repetindo pela importância, e o conduzem como se fora verdadeira criança. Criança, sim, altamente dependente da opinião dos outros. Não alcançaram, não voaram, não querem voar, querem permanecer dependentes. Porque o progresso, segundo a doutrina espírita, se estabelece em duas condições: o progresso intelectual, o progresso da inteligência e o progresso dos valores morais. Representando aí o pássaro, uma asa seria o progresso da inteligência, outra asa seria o progresso dos valores morais. E o impulso dado pelos pés para voar seria a vontade. Isso nos foi dito por Natanael, o dirigente espiritual que fundou praticamente o Redenção e que inclusive deu o título Redenção para a nossa casa espírita, e que a questão de 15 anos atrás, mais ou menos, se desligou, dizendo que ia se preparar para retornar ao mundo físico e continuar evoluindo. E ficara em seu lugar, e ficou e está em seu lugar, Kalihama, um espírito da mesma condição de Natanael, bondoso, criterioso, dentro da proposta kardeciana ou kardeciana, como queiram. Bom, então, nós estamos vendo aqui que a obsessão é o domínio que um espírito inferior exerce sobre uma pessoa. Os espíritos bons jamais dominam, orientam, aconselham. Se não são escutados, abandonam. Até que a pessoa desperte para a necessidade de transformação. Eu não gosto de falar em reforma íntima, não, porque isso foi usado aí quase com um chicote em cima de algumas pessoas, exigindo uma reforma íntima apressada. Eu gosto da expressão que Kardec usa, transformação moral. É sim, domínio das nossas más inclinações, que ele disse, reconhece o bom espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que ele envida para dominar ou libertar-se das más inclinações. Diariamente nós estamos trabalhando, que más inclinações todos nós trazemos. Tanto que estamos num planeta de expiações e provas. Estamos aqui nos libertando de equívocos do passado através das expiações e construindo o futuro através das provações. Bom, mas aí, com relação à obsessão, ele fala na obsessão simples, que é o domínio que um espírito exerce sobre determinada pessoa, mas que a pessoa identifica que está sob uma influência negativa, principalmente se for um médium, né? Ele identifica, ora, pede força a Deus e liberta. Agora, tem um estágio, o segundo estágio, a fascinação, e o terceiro, subjugação. A fascinação é o que vai nos interessar, e, para mim, é o processo obsessivo mais complexo, e eu tive contato, inclusive, com pessoa do meu relacionamento, né? É incrível, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tinha um raciocínio lúcido,
de repente, sob uma influência terrível que ele aceitou, passou a acreditar em coisas absurdas, absurdas. E o mais interessante, e a doutrina e Kardec fala, é que esse espírito o fazia se distanciar de todas as pessoas que podiam esclarecê-lo e orientá-lo. E sob essa influência, essa pessoa só buscava orientação espiritual equivocada. E foi um desastre. Bom, então vamos lá na fascinação, item 239, do Livro dos Médiuns. Diz Kardec, a fascinação tem consequência muito mais grave do que a obsessão simples, claro. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium ou de uma pessoa, que não seja um médium ostensivo também. Mais tarde ele vai dizer. E que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações e desjulgar os fatos e as ocorrências da vida. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve e do que acredita. Ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. É incrível, meus irmãos. A ilusão, diz Kardec, pode ir mesmo até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. É a linguagem mais ridícula. Quanta coisa nós escutamos até de autoridades, coisas absurdas, né? Coisas absurdas e que muita gente passou pano. Muita gente passou pano. Por isso que eu digo, nós, sinceramente, existe um processo de fascinação. É preciso que estejamos atentos para que não sejamos instrumentos desses espíritos enganadores, mistificadores, porque ele diz muito bem que eles agem sobre o pensamento da pessoa, paralisando a sua capacidade de julgamento. E nós assistimos pessoas espíritas acreditando em coisas absurdas. Não foi que eu vi nas redes sociais, não. Eu assisti companheiras, companheiros espíritas acreditando em coisas completamente fora de contexto, porque de interesse de determinados segmentos, até religiosos e políticos, a mentira passou a ser vista como verdade. E quanta mentira! A ilusão, eu já li isso, pode ir mesmo até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Meus irmãos, enganam-se os que imaginam que este gênero de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas da capacidade de julgar. Nem mesmo os homens de espírito, por mais instruídos e inteligentes que sejam, estão livres da fascinação, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem.
a ponto de um companheiro, um conhecido meu, espírita, dizer: olha, eu estou seguindo essa orientação porque fulano é inteligente. Ele não está seguindo orientação porque ele tem base para discutir o tema, o assunto. A doutrina espírita coloca nas nossas mãos, a autorresponsabilidade. Que é isso? Nós somos responsáveis. Não adianta dizer: ah, eu fiz isso porque fulano. Não. E você? O que você pensa? A doutrina nos dá condição de adquirir autonomia sobre a nossa vida, conhecendo os princípios que regem a vida que a doutrina nos propõe, nós vamos vivendo, vivenciando, tirando da experiências e construindo o futuro. Agora, dizer que eu fiz isso ou aquilo que fulano recomendou, que é isso? Ele dizendo, continua Kardec, já dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças à ilusão que dela resulta, o espírito dirige a pessoa que ele conseguiu dominar, como faria com um cego, podendo levá-la a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas. Quantas fake news! Não, estamos falando de fascinação, e o que Kardec está dizendo, não está atual isso? Podendo levá-la a aceitar as doutrinas mais estranhas e a Terra plana, né? Meus irmãos, vamos parar só um instantinho. Esses artefatos que são enviados aí a outros planetas, viagem até de outros astronautas que já foram, aqueles que foram à Lua, viram a Terra de forma arredondada. E outra coisa, os cálculos para enviar esses artefatos até lá foram feitos com base na forma de uma laranja que tem a Terra. É só isso que basta raciocinar para entender a coisa. Então, vamos repetir. Podendo levar a pessoa a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade, mas ainda pode arrastá-la a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Meus irmãos, quanta fake news você acreditou? Quanta coisa. Olha, o Dom Helder Câmara, aliás, é o prelado da igreja que eu tenho grande admiração. Ele renunciou a todos os títulos da igreja e voltou a ser padre, lá em Olinda. Ele disse uma coisa extraordinária. Quando eu ajudo os pobres, quando eu arrecado alimento para dar aos pobres, quando eu vou ajudar os pobres, diz que eu sou santo. Quando eu pergunto por que eles passam fome, por que são miseráveis, aí me chamam de comunista. Comunista. As pessoas que usaram durante esse período eleitoral essa expressão não sabem nem o que significa. Eu vou contar um fato a vocês que é até jocoso. Fato que ocorreu com pessoa do meu relacionamento. Na véspera do segundo turno, essa pessoa do meu relacionamento me contou que recebeu um telefonema de um parente que chorava: por favor, não vota nesse candidato,
porque você vai ter que dividir o seu apartamento tão bonito com 3 famílias. A pessoa chorava. Esse pode. E esse candidato a que ela se referia governou o país 2 vezes e não instalou o comunismo aqui. Essas pessoas que falam em comunismo não sabem nem o que é, não sabem nem do que se trata. Meus irmãos, vamos estudar mais a fascinação e ver até que ponto somos nós os fascinados, né? Acho que já é hora. Coisas horríveis aconteceram. Coitado do Chico Xavier. Como colocam nos ombros de um homem que foi tão bondoso responsabilidade que ele não tem de ser perfeito. Ele é humano, ele era humano. É, foi isso mesmo. Colocaram a Chico dizendo coisas que o noticiário de um jornal, de um recorte de jornal, disse que não era nada daquilo. Colocaram em dúvida o recorte de jornal porque ligaram para a edição para o escritório do jornal e como era muito antigo não tinha mais. Aí disseram que era fake news. Aí conseguiram o original da Biblioteca Nacional. Está lá o jornalista falando que o Chico Xavier disse da importância de se votar e disse em que candidatos havia votado, incluindo esse. E essa fake news dizia que ele não receberia esse candidato em casa. Então, vejam, meus irmãos, não é um processo de fascinação. Vamos estudar a doutrina, vamos seguir a cabeça de médiuns. Os médiuns são seres humanos falíveis, porque até temas evangélicos foram distorcidos para justificar o armamento da sociedade civil. A segurança pública é responsabilidade do Estado e não da sociedade civil. Meus irmãos, olha, essa doutrina é maravilhosa. Olha, eu sugiro a leitura e o estudo desse tema, fascinação, em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É muito interessante, muito importante, nos trazendo informações importantíssimas com relação ao processo que ainda estamos sob influência, né? E nós gostaríamos só de trazer mais uma informação interessante, agora de O Livro dos Espíritos, Desigualdades Sociais. Questão 806, pergunta Kardec, Livro dos Espíritos, edição da FEB, tradução do Evandro Noleto Bezerra. Pergunta Kardec: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não, é obra do homem, não de Deus. A desigualdade é obra nossa. Então, é responsabilidade nossa mudar isso. Essa desigualdade desaparecerá algum dia? Só as leis de Deus são eternas. Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? E muitos não concordam, não. Tem gente que acha que a empregada doméstica não pode ir à Disney, não pode viajar de avião. A elite econômico-financeira do Brasil não aceita que as pessoas mais simples possam ir de avião para o Nordeste, quando às vezes enfrentavam ônibus terríveis. E houve época
Elas viajavam de avião, mas como a elite, né? Vai sentar ao lado de uma pessoa simples, né? Eita, coisa difícil, meus irmãos. E que doutrina maravilhosa. Está trazendo para nós aqui, né? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Meus irmãos, desigualdade social é obra dos homens, não é obra de Deus, não. Então, nós é que temos que trabalhar para diminuir a miséria, a fome, a desigualdade social no nosso país, que é a própria doutrina espírita que nos mostra isso. Um afetuoso abraço para todos vocês. Que a paz do Mestre Jesus, que os ensinamentos de Jesus continuem orientando os nossos passos e que essa doutrina maravilhosa possa nos despertar para o momento que estamos atravessando. Muita paz, muita luz, muita fé, muita confiança para todos vocês, meus irmãos, e um até breve, afetuoso abraço para todos vocês, de coração, de alma para alma. Fiquem em paz.